Recebeu ou não a denúncia? Vai lá. STF julga se Bolsonaro e aliados viram réus por tentativa de golpe. Procurador-geral afirma que ex-presidente era o chefe da organização. Pois não, Raniele? Exatamente. Agora há pouco, o presidente Zanin abriu novamente a sessão, a segunda sessão do dia, mas a expectativa é que de fato se estenda até amanhã. Mais cedo, depois da abertura, o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, leu seu relatório, que não foi tão grande, mas ele listou todos os crimes envolvendo os acusados e também os procedimentos feitos pela Justiça e os recursos que foram solicitados até agora. Alexandre de Moraes, ele citou a ordem dos ataques que foram feitos até o 8 de janeiro de 2023. Ele listou essa sequência que foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com ele, esses ataques sucessivos contra o Estado Democrático de Direito configuram, sim, um golpe que não se consumou, mas que deve ser punido. Inclusive, a gente pode entender um pouco nessa fala que separamos do ministro Alexandre de Moraes. Do Código Penal referem-se a crimes de atentado que prescindem do resultado naturalístico para se consumar. A concretização desses tipos é verificada pela realização de atos executórios que serão detalhados a seguir, voltados a um resultado doloso, mesmo que este não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ainda conclui a Procuradoria-Geral da República, em resumo, que evidenciou-se que os denunciados integraram organização criminosa cientes de seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Em unidade de desígnios, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta à ordem democrática e a deposição do governo legitimamente eleito, dando causa ainda aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos... Então, e logo em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também deu ênfase à sua denúncia, inclusive reafirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está acompanhando a sessão, pelo menos de manhã, ele estava acompanhando na primeira fileira ali da sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, disse que ele liderou essa organização criminosa com o objetivo de permanecer no poder. Ele citou uma sequência de fatos desde julho de 2021, quando Bolsonaro fez uma live para atacar as urnas eletrônicas. Vamos ver a primeira parte da fala do Paulo Gonet. Com a proximidade das eleições, o foco da organização se voltou para as urnas eletrônicas. Passou-se a buscar qualquer subterfúgio para lançar o sistema eletrônico de votação e apuração de votos ao descrédito popular. Não obstante evidências reiteradas sobre a segurança do modelo, havia a obstinação por aproveitar qualquer pretexto para renegá-lo. A organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras nas redes sociais e meios de comunicação. Outro momento que a gente destaca é quando ele cita aquela reunião ministerial que a gente teve. Os vídeos divulgados foram pela Polícia Federal após a apreensão do computador do tenente-coronel Mauro Cid, em que Bolsonaro e os seus aliados falam em uso da força, se fosse necessário, e aí dá-se a entender essa trama golpista. Vamos ver. Em julho de 2022, aconteceu outra etapa da execução do plano de golpe. O presidente da República convocou reunião ministerial para concitar ataque às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o seu adversário mais temido. Na reunião, falou-se inequivocamente em uso da força como um método a ser implementado. Também no mesmo... Vamos ao primeiro recorte para análise. Professor Vila, Moraes e Gonet.
Começou atrasada a sessão, né? 15 minutos. Eu assisti toda a ação penal 470 e durante quase 5, 6 dúzias das sessões, nenhuma começou no horário. Mas é interessante que o ministro Alexandre de Moraes tinha que fazer um breve relatório, ele foi muito breve, né? Eu até anotei aqui, ele em pouco mais de 20 minutos fez uma síntese do seu relatório. E o Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet, tinha 30 minutos, falou em 23 minutos. Sintetizou de forma de fácil compreensão para todos, foi muito didático, usando até as mãos para dar exemplo, 1, 2, 3, fazendo um apanhado, foi muito claro a sua apresentação. E aí tivemos, claro, tal qual dispõe a lei, né, as 8 sustentações orais. Os advogados foram muito bem, se esforçaram muito, o doutor Vilardi, especialmente, advogado ex-presidente Bolsonaro, mas a questão central é que as causas que eles estavam defendendo, os 8 clientes, é de difícil defesa, né, para ser redundante. Sendo assim, a tendência, não sei, agora veremos os votos à tarde e amanhã de manhã, é pelo recebimento do conjunto das 8 denúncias, não em totum, ou seja, pode ser que algum dos crimes atribuídos a um ou a outro dos 8 denunciados não sejam plenamente aceitos. Agora, vale lembrar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira fila, mas isso é normal, é tranquilo, alguém pode dizer que tem uma coação aos ministros, claro que não. Ele está lá, é um ex-presidente da República, avisou com antecedência que ia, estava lá registrado, está assistindo à sessão, e excetuando um pequeno probleminha que houve com um desembargador, que estava na área externa, tudo está ocorrendo tranquilamente, com a exposição, com a transparência. Eu, do que acompanhei de julgamentos, acompanhei muitos julgamentos na Suprema Corte, não vejo até agora nenhum problema, pelo contrário. Agora, a tendência, se você aceita ou não, não é a condenação, é o recebimento, ou seja, se há indícios fortes, tudo indica que sim, é muito provável que quase todas as denúncias, ao menos, serão aceitas. Então, o professor Vila trouxe, vamos à manchete